graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça me libertou. Em João 12, verso 24. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Muito bom. Policarpo, um mártir do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava já pregado numa cruz, colocaram lenha no pé da cruz e ficaram instigando ele para ele negar a Jesus. E ele não negava. Não posso negar, e ria. E dizia, não posso negar. Ele disse, por que você não pode negar? Ele disse, porque Jesus Cristo nunca me fez mal algum. Então faz o favor, coloca fogo logo aí nessa fogueira, porque eu quero me encontrar pessoalmente com Ele. A alegria nossa deve ser essa, Jesus Cristo, a nossa alegria nele, independente do fogo que nós vamos enfrentar, o nosso coração está em Jesus. João 12, verso 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará o quê? Muito fruto. O grão de trigo, Jesus está falando aqui em uma visão agrícola, ele diz, o grão de trigo ele precisa cair na terra, ser coberto com terra. Algumas horas depois, ele vai morrer. E esse grão de trigo morrendo, então ele vai germinar, ele vai brotar. E o seu broto vai sair da terra e vai se tornar uma pequena árvore. E dali, daquele talo, vai sair um cacho, ou vários cachos, em um só pé de trigo. Vai sair ali alguns cachos, e em cada cacho há dezenas de grãos de trigo. A pergunta é, quantos grãos de trigo Jesus falou que tem que cair na terra? 1. E daquele morrendo, há então uma multiplicação. Eu preciso entender essa lei da semeadura. Eu preciso entender ela. Porque o universo que Deus criou, o mundo que Deus criou, ele é regido por essa lei. A pessoa pode ser ateu, ela pode ser agnóstica, ela pode ser cristã, ela pode ser quem ela quiser ser. Pode negar Deus, pode ter raiva de Deus, pode blasfemar, pode xingar Deus, pode amaldiçoar Deus, ela pode fazer o que quiser, mas todo mundo inteligente dessa terra sabe que para que nasça algo e dê fruto é preciso plantar. A lei da semeadura ela é infalível. Um dos apóstolos chega a dizer que, Tiago diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Agora, preste atenção que a lei da semeadura, ela está implícita a multiplicação. Então, quando eu planto uma semente, eu tenho convicção de que daquela semente vai nascer uma árvore. E seja ela pequena ou grande, extraordinariamente grande, dessa árvore nascerá muitos frutos. Quando nós olhamos para uma mangueira, ou como tradicionalmente chamamos um pé de manga, nós sabemos que daquele pé enorme, que dá centenas, milhares de mangas, ele saiu de apenas uma semente. Uma semente foi necessária. Então, tudo que nós plantamos, há uma multiplicação quando retorna para a nossa vida.
A Bíblia está dizendo que aquilo que eu planto, eu vou colher. A colheita é minha. A colheita é direito de quem planta. Agora, se eu não planto, não adianta que eu não vou colher. Aqueles que não plantam, geralmente vivem do favor de quem planta. Quando a gente olha para a história de Ruth, a gente entende isso com clareza. Porque ela e a sua sogra Noemi estavam na pindaíba, passando fome. 2 viúvas. E quando elas chegaram na cidade, que encontraram com Boaz, elas foram trabalhar naquela colheita. Então elas trabalhavam para Boaz e elas poderiam se alimentar de tudo aquilo que caía no chão. Então caiu do cesto, foi para o chão, então se colhia. Essa é a lei de Moisés. Quando uma pessoa fazia uma grande colheita, aquilo que ficava no chão pertencia às pessoas que não plantaram, que estavam ali recebendo uma beneficência. Elas estavam recebendo um favor. Agora, preste atenção. Será que nós muitas vezes na nossa vida, períodos da nossa vida, nós passamos dessa forma. Nós estamos recebendo do favor alheio, da bênção alheia. Mas nós precisamos partir para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não viver do favor dos outros, mas nós favorecermos outras pessoas. Eu já morei de favor, muitos anos na minha vida. E eu sei o quanto foi bênção para a minha vida, mas também trouxe alguns problemas familiares. Agora eu tenho a minha casa própria, graças a Deus por isso. Então, não é a vida toda dependendo dos outros, mas é um momento que nós passamos de depender, e se precisamos, nós temos que ter humildade para receber esse favor, esse benefício, mas nós temos que entender, não é o propósito de Deus para a nossa vida para sempre. Nós precisamos entrar no ciclo de plantarmos para nós colhermos. Diga amém por isso. Então, se você está vivendo esse momento da sua vida de favor, amém. Mas não é aí que Deus quer você. Deus quer que você tenha a sua própria semeadura, para que você tenha a sua própria colheita. De repente, hoje você é um funcionário. Você trabalha para alguém, é um assalariado. Mas o seu objetivo é ter o seu próprio negócio. O seu objetivo é trabalhar para você mesmo, ter o seu agenda, o seu horário, enfim. Então, você precisa entrar nesse ciclo. E para que você entre nesse ciclo, é necessário você semear hoje. Se hoje você é um péssimo funcionário, certamente quando você for o patrão, você também será um péssimo, um horroroso patrão. Se você não respeita hoje os seus chefes, amanhã você também terá funcionários que não vão te respeitar, vão te roubar e vão te dar muito trabalho. É preciso você entender o momento que você está vivendo. Porque José, quando estava na prisão, ele semeava na vida do Egito, na vida dos seus patrões. Ele era um exímio funcionário, aliás, um escravo exímio. Ele dava lucro, ele organizou aquela cadeia. E lá os presos produziam, trabalhavam, não é como no Brasil. Então lá eles construíam. E José se tornou um grande gerente daquele negócio. Ele semeou. Quando ele foi honrado por Deus e foi para o trono ser governador do Egito, Deus trouxe a colheita para a vida dele. Houve abundância sobre a sua vida. Houve o favor de Deus e o Egito naquele momento se tornou o celeiro de todo o planeta Terra. Escute, o que Deus quer fazer na sua vida é grande. Mas você não pode desprezar o dia das pequenas coisas. Hoje é um dia de nós semearmos. E nós entendemos isso. Quando Deus olhou para nós, Ele disse, eu quero uma grande família, eu quero ter muitos filhos. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, Ele amou tanto o mundo, que deu o seu único filho. E o que Deus escolheu com isso é que quando Jesus morreu, e Ele ressuscitou, Ele ganhou
milhares, milhões de filhos para Deus. Hoje Deus não tem só um filho, Deus tem milhões, quem sabe bilhões de filhos no planeta Terra. Sabe por quê? Porque Ele plantou aquilo que Ele queria colher. Pela graça eu salvo